Vocês sabem o que as religiões monoteístas têm em comum? O que elas têm em comum são anjos. A origem das religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as definições de vírus foram atualizadas. têm em comum a aparição de anjos. Isso mesmo. E aqui eu quero falar do anjo que aparece para Moisés. A passagem está em Êxodo, capítulo 3, que diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O engraçado é que, eu não digo engraçado, né? O curioso é que tá aqui falando no final do verso 12: servireis a Deus neste monte. Como que Moisés serviria a Deus em um monte, sendo
quando eu digo Deus, eu estou me referindo ao Criador. Eu estou apenas usando esse nome para que nós entendamos. Como é que esse Deus, ele ia ser servido por mãos humanas? Como é que o Criador ia ser servido por mãos humanas? Por Moisés. Como é que Moisés serviria a esse Deus? Porque esse não é o Deus, não é o Criador, é o anjo. Voltamos lá no começo, no verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então apareceu para Moisés um anjo. Um anjo apareceu para Moisés. E esse anjo, aí é que está o problema. Esse anjo se passou pelo Criador. Então, os seres humanos, eles são influenciados por anjos. Então você vê nos vídeos passados, eu disse que Satanás enganou Abraão. Por quê? Porque como ele é um anjo, ele aparece para uma pessoa. Nesse caso, esse anjo aqui, ele apareceu como uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés viu aquilo e ficou impressionado. Aí o anjo, se passando pelo Criador, engana Moisés. Então possa ser que é o mesmo anjo que enganou Abraão, que prometeu fazer de Abraão uma grande nação física, com descendentes físicos. Coisa que o Criador não tinha prometido, nada disso. Nós vemos em Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, no verso 19, que fala que a promessa que foi feita a Abraão não foi a promessa de muitos descendentes, como se dá a entender, se tratando de muitas pessoas, no caso de Isaac, Jacó e as tribos. Não, a promessa ali está se referindo ao descendente, que é Jesus, o descendente. A um descendente e não a descendentes, como se falando de muitos. Então você veja, esse anjo, ele engana. Como que pode um anjo aparecer para um ser humano e falar assim? Olha o versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ora, aquele ser que estava ali não era Deus, não era o Criador. Era um anjo. Só que Moisés pensou que era Deus. Por quê? Porque ele foi iludido. Ele ficou maravilhado com aquilo. E aquele ser falando com ele, ele pensa que é o quê? É Deus que está falando. É algo sobrenatural isso que eu estou vendo aqui. Como pode esse ser aparecer no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça? Agora está falando comigo. Eu vou me esconder, porque é Deus, é o Criador.
Mas não é o Criador, é um anjo. É um anjo que engana Moisés. É o mesmo anjo que engana Abraão lá atrás. Veja que o anjo fala assim, ó. É lógico que aqui está escrito, né? Deus disse, assim falou o Senhor. Isso possa ser um erro de tradução. Mas o ser que apareceu para Moisés no monte, através de uma chama de fogo, no meio de uma sarça, era um anjo. E era esse anjo que falava com Moisés. Era esse anjo que Moisés subia o monte, subia a montanha, para falar com ele. Era esse anjo, esse foi o anjo que deu as leis para Moisés, que orientava Moisés. Por quê? Porque Satanás tinha o seu povo. O povo de Satanás era Israel. É ainda Israel. Esse povo estava no Egito. E Satanás queria tirar o seu povo do Egito. E para isso, ele enganou Moisés. Moisés foi um homem usado para ir resgatar o povo de Satanás do Egito. E levar esse povo do Egito para outras terras que já estavam sendo habitadas por cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Então eram terras que já tinham donos. Então você veja que não é o Criador coisíssima nenhuma. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra, ele é contra a morte. O Criador que fez os céus, fez a terra, fez os planetas, as galáxias, fez os seres humanos, os animais, tudo. O Criador, ele condena, ele não aprova a morte. Ele não aprova que um ser humano mate outro ser humano. Por quê? Porque o Criador fez o ser humano, o homem, como a sua imagem e semelhança. Então, um homem não pode matar outro homem. Quando eu me refiro a homem, eu me refiro a homem e mulher, a espécie humana. Um homem não pode matar outro homem. O Criador dos céus e da terra condena a morte. Quando Noé e a sua família saem da arca, o Criador condena a morte. Fala que não é para matar. Porque quem matar, um homem que matar outro homem, vai ser morto por outro homem. Foi o que o Salvador falou semelhantemente. Quem viver pela espada morrerá. Então a morte não é mandamento do Criador. Esse anjo que falava com Moisés, que apareceu aqui para Moisés, está prometendo para Moisés e para Israel uma terra que já tinha dono, uma terra que o povo de Israel, para se apoderar dessa terra que manava leite e mel, tinha que matar essas pessoas. Tinha que matar os cananeus, os heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus.
Então, os ateus, hoje em dia, eles, ao lerem a Bíblia, eles têm razão em afirmar que Deus, ele é um ser que manda matar, é um ser assassino, sanguinário. Sim, Deus é. Só que não é, quando se fala Deus, não está se referindo ao Criador, que criou os céus, a terra, tudo que existe. Não, que criou até os anjos. Não está se referindo ao Criador, está se referindo a anjos. No caso aqui específico, está se referindo a um anjo. A um anjo que engana a humanidade. No caso aqui, está enganando Moisés. E ele já enganou Abraão no passado. E veja esse anjo aparecendo aqui de novo e enganando Moisés. Porque esse anjo, lá no passado, em Abraão, firmou uma aliança, um pacto com Abraão. Por quê? Porque Satanás, a intenção dele é formar para si um povo. A ordem do Criador, qual que é? É que o ser humano se espalhasse por toda a terra, habitasse em toda a terra, todos os continentes. O Criador não queria que a humanidade se concentrasse apenas em um único local, em uma única região, em uma única terra. Por isso que ele mandou que a humanidade se espalhasse pela terra. Talvez, penso eu, que seria para dificultar a ação de Satanás. Porque Satanás ele não é onipresente. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele forma para si um povo. E através desse povo, Israel, dominar todos os outros povos. Essa é a intenção. Hoje nós vemos a nova ordem mundial, que quem está por trás dela é Satanás. Ele tem o seu povo, ele criou religiões para controlar a humanidade, mas o povo dele, selado de aliança, é o povo de Israel. É esse povo que tem um pacto com ele. É a religião do judaísmo. Judaísmo esse que também é presente, que também faz parte da igreja romana e da igreja protestante. E a igreja evangélica. Todas as denominações, todas. Não escapa uma. Todas as denominações evangélicas praticam o judaísmo, que é satanismo, cujo pai é Satanás. Satanás é o pai do judaísmo, é o pai de Israel. E as religiões evangélicas são filhas do judaísmo. A igreja romana tem uma mistura do judaísmo com o paganismo. Mas a mãe de todas é o judaísmo. E a religião islâmica faz parte também. Porque veja, um anjo aparece a Moisés, forma o judaísmo. Um anjo aparece a Constantino,
forma o cristianismo. Um anjo aparece a Maomé, forma o islamismo. Um anjo aparece ao Salvador. Um anjo também aparece ao Salvador. Só que há uma diferença nas aparições desses anjos. Porque os ensinamentos que veio de Moisés foram dados por esse anjo, aqui de Êxodo, capítulo 3. Esse anjo que orientava Moisés. Quem orientou Constantino foi o anjo que apareceu a Constantino. Reza a lenda que foi o anjo, se eu não me engano, Gabriel ou Miguel. Os irmãos aí pesquisem. Um anjo aparece a Constantino e orienta Constantino. Aí se inicia o cristianismo. Quando dizem que Constantino se converteu ao cristianismo, na verdade ele não se converteu ao cristianismo. Foi um anjo que apareceu a ele através de sonho. Eu já vi história que foi através de sonho e que foi uma visão. Não disse se ele estava sonhando ou não. Mas a história é essa. Um anjo apareceu a ele e orientou ele a vencer a batalha, a matar outros seres humanos. Então, todo o ensinamento, todas as atitudes que você vê um ser humano matando outro ser humano, matando outros seres humanos, isso não provém do Pai, não provém do Criador. Isso provém de Deus, de Satanás. Deus e Satanás é a mesma pessoa, só é um nome diferente, mas é o mesmo. É o mesmo anjo que manda matar. É o mesmo anjo que entrega as leis, os 10 mandamentos para Moisés. E esse anjo, a peculiaridade desse anjo é enganar as pessoas. Esse anjo tem uma ambição: formar para si um reino nessa terra. Reino que já é formado. Ele é o príncipe desse mundo. Ele controla esse mundo. Esse anjo, que nós conhecemos com o nome de Satanás. Nos vídeos passados, eu ensinei, ele foi expulso do Éden celestial. Foi expulso, lançado aqui na terra. Ele perdeu a sua glória. Esse anjo era um ser muito bonito, lindo, maravilhoso. E muito sábio. Tinha muita sabedoria. Tem muita sabedoria. Mas ele se corrompeu. Ele pecou contra o Criador e foi lançado na terra. Como esse anjo não conseguiu formar o seu reino na terra, ele foi expulso, não conseguiu formar o seu reino nos céus. Ele foi expulso dos céus junto com muitos anjos.
foram expulsos aqui e lançados aqui na terra. Como ele não conseguiu o seu reino nos céus, ele consegue o seu reino na terra. Ele tenta o seu reinado na terra, porque ele é chamado de príncipe, né, dessa terra. Porque nós sabemos que o rei, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o Salvador. Ele é o rei. Mas aqui existe um príncipe. Então veja que os seres humanos são o tempo todo influenciados por anjos. No caso de Jesus, né, do Salvador, ele foi influenciado pelo Pai. Os ensinamentos de Jesus, eu apenas estou dizendo esse nome para aqueles que ainda não entendem, não conhecem a verdade. E é uma longa história, falar de nome não importa, tá? Os ensinamentos que Jesus recebeu veio do Pai. Agora, os ensinamentos que Moisés recebeu, que Maomé recebeu e que Constantino recebeu, que esses homens, esses fundadores da religião judaica, do cristianismo e do islamismo, a religião que esses homens receberam, os ensinamentos, vieram de anjos. Não tenha dúvida nenhuma disso. A diferença é que o que Jesus ensinava vinha do Pai. Diretamente do Pai. Não era outro anjo que ensinava Jesus o que ele tinha que falar. Não, era o próprio Pai. E o que Moisés ensinava, o que Constantino foi orientado a fazer, e os ensinamentos de Maomé foram recebidos por anjos, que não são anjos da parte do Criador. Porque para Maomé aparece um anjo, se dizendo ser do Criador. No caso de Constantino, foi um anjo que se passou por Jesus. É uma história muito louca. E no caso de Moisés, foi um anjo que se passou pelo Criador. Então, mais claro que isso, impossível. Então, a origem dessas religiões, as principais religiões monoteístas, eu não falo das religiões pagãs, porque essa todo mundo sabe que adora o sol, adora deuses, planetas. Isso aí todo mundo sabe que não provém do nosso Pai. Mas as religiões, as principais religiões monoteístas, que são 3, que é o judaísmo, o cristianismo e o protestantismo, que é também as religiões evangélicas, provém dos ensinamentos de um anjo ou de anjos, que na verdade são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios.
Então esse é o vídeo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.